Olá, seja bem-vindo à nossa terceira videoaula do curso Prevenção ao Suicídio, uma iniciativa da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil e a Organização Pan-Americana da Saúde, em parceria com a Fundação Demócrito Rocha. Antes de começar a aula de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre essas instituições. A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, SGTS, é responsável por formular políticas públicas orientadoras da gestão, formação e qualificação dos trabalhadores e da regulação profissional na área da saúde no Brasil. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, trabalha com os países das Américas para melhorar a saúde e a qualidade de vida de suas populações. Fundada em 1902, é a organização internacional de saúde pública mais antiga do mundo. A Fundação Demócrito Rocha foi criada em 1985 com a missão de contribuir para a promoção do desenvolvimento humano, por meio da educação, da cidadania e da produção cultural. A FDR disponibiliza diversos cursos técnicos, de extensão e cursos livres, que têm alcançado milhares de alunos em todo o Brasil, como este que você tem acesso agora. Então, vamos nessa! Você sabia que, em média, 2 adolescentes tiram a própria vida por dia? E para cada suicídio completo de adolescente, estima-se que existam pelo menos 25 tentativas? Os números são graves e, por isso, o tema da aula de hoje é Suicídios e transtornos mentais na infância e adolescência. Prepare-se, porque o conteúdo de hoje é essencial para intensificarmos a batalha e a prevenção ao suicídio de crianças e jovens. O comando da aula de hoje é com a psiquiatra doutora Renata Figueiredo. Na videoaula de hoje, transtornos mentais e suicídio na infância e na adolescência. Olá, tudo bem? Eu sou Renata Figueiredo, sou médica psiquiatra, presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília e conselheira do CRM-DF. Hoje eu vou falar sobre os transtornos mentais na infância e na adolescência e como prevenir o suicídio. Você sabia que a cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a própria vida e que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida ao redor do mundo? Em média, 2 adolescentes tiram a própria vida por dia. E cada suicídio completo, cada suicídio que acontece de adolescente, estima-se que exista pelo menos 25 tentativas. A autoagressão está entre as 3 causas de morte entre as pessoas com idade entre 15 e 35 anos em todo o mundo, alternando com acidente de trânsito e violência interpessoal. Tentativa de suicídio é o principal motivo de atendimento psiquiátrico em urgência em adolescentes. Estima-se que mais de 90%, mais ou menos, dizem que 96,8% dos suicídios das pessoas que tiraram a própria vida tinham algum transtorno mental, não necessariamente diagnosticado, não tratado adequadamente ou não tratado. É importante buscar entender todo e qualquer meio que vise a prevenção ao suicídio. Os esforços devem ser abrangentes e integrados entre os múltiplos setores da sociedade, tanto da saúde, educação, economia, política, justiça e os meios de comunicação, com o objetivo de ampliar o acesso ao tratamento e sensibilizar a população para identificar precocemente as pessoas em risco, estabelecer intervenções adequadas. Atentar-se para os comportamentos, as emoções, sentimentos e pensamentos da população infanto-juvenil é fundamental para a prevenção do suicídio. Este fenômeno na infância e na adolescência tem características muito peculiares e alguns fatores de risco multifatoriais e complexos. Entendê-los é uma necessidade. E qual a peculiaridade na avaliação de uma criança e de um adolescente? Deve-se atentar para os comportamentos, as emoções, os sentimentos e pensamentos da população infanto-juvenil, bem como sua realidade,
é fundamental para a prevenção do suicídio. Portanto, é preciso explorar as diversas infâncias e as diversas adolescências em suas pluralidades, singularidades e suas fragilidades. Nesse sentido, torna-se importante reconhecer o jovem em sua integralidade, contemplando as dimensões pessoais, familiares e socioeconômicas, e assim atuar em todos os fatores de vulnerabilidade. Em cada fase do desenvolvimento humano, há um entendimento diferente sobre a morte e o morrer. Assim, para avaliar o risco de suicídio e o potencial de suicídio, de letalidade do comportamento da criança ou do adolescente, é necessário considerar qual o conceito de morte para aquele indivíduo. Por quê? Se uma criança não entende o que é morte, ela não pode tentar suicídio. Somente quando uma criança compreende a morte e as emoções a ela relacionadas, é que se tem entendimento das consequências do ato. Outro aspecto que deve ser considerado, por ser uma característica marcante da juventude, é a impulsividade. A impulsividade é oriunda da imaturidade do lobo frontal. Então, as crianças e os adolescentes, eles não têm ainda o lobo frontal bem desenvolvido. Então, isso é responsável, esse lobo que é responsável pelo controle das emoções e pela tomada de decisão, pode levar a uma ação de forma impensada ou inconsequente, motivada pelo impulso ou emoção daquele momento. Por todas as peculiaridades próprias da idade e do tema suicídio, a abordagem a esses jovens precisam acontecer em um ambiente tranquilo e acolhedor. A escuta deve ser cuidadosa, compassiva, sem julgamentos, suposições, com a intenção sempre de descobrir as competências daquele jovem, os fatores de proteção, com tempo suficiente para que o jovem se sinta à vontade. A família, os educadores, os profissionais de saúde e toda a comunidade, todos precisam olhar atentamente para a criança e para o adolescente para identificar sinais de sofrimento emocional e comportamento suicida. Ao perceber, ao ouvir qualquer coisa que gere preocupação quanto à saúde mental, o médico psiquiatra precisa ser consultado imediatamente. Lembre-se, às vezes a criança ou adolescente que está pensando em suicídio não vai lhe dizer porque está preocupado com a forma como você vai reagir. Suas perguntas precisam ser diretas, sem julgamentos e de forma a incentivar a compartilhar os seus sentimentos, seus pensamentos. Algumas questões ajudam a avaliação da intenção suicida em crianças e adolescentes. Por exemplo, você pode perguntar para a criança: você já ficou tão triste ou irritado que desejou estar morto? Você já fez algo com a intenção de se machucar ou até mesmo com a intenção de morrer? Você, às vezes, pensa em tirar a própria vida? Então, se a criança, se o jovem responder que sim, aí você continua. Você já pensou em como você faria isso? Depressão, hiperatividade, ansiedade, estresse agudo, entre outros transtornos mentais em idade precoce, podem potencializar o comportamento suicida. A partir de agora, vamos compreender suas conexões e como lidar com elas. Acompanhe. Existem alguns fatores de risco para o suicídio que são de acordo com a idade. Então, por exemplo, a adolescência, ela é cheia de conflitos e contradições. Tem muitas transformações biopsicossociais nesse período e é uma época que não se é grande o suficiente para ter independência e nem mais criança para deixar a responsabilidade de lado e fazer o que quer. Nesse período turbulento, por natureza, é caracterizado por inúmeros fatores, os quais os adolescentes ainda são mais vulneráveis, né? Então, esses fatores de risco tornam os adolescentes ainda mais vulneráveis aos pensamentos e às tentativas de suicídio. Por exemplo, fatores de risco sociodemográficos, genéticos, epigenéticos, o histórico familiar, uma dinâmica familiar ruim, psicopatologia, né, as doenças mentais,
traumas como abuso, estresses, relações interpessoais disfuncionais e até mesmo características da personalidade daquele indivíduo. Por exemplo, fator de risco pessoal. Ter uma doença psiquiátrica, apresentar desesperança, solidão, tristeza, ser uma criança mais impulsiva, um adolescente mais impulsivo que os outros, muita preocupação, muita ansiedade, uma autoestima muito baixa, pouca resiliência, né, capacidade de enfrentar os problemas, muito angustiado, muito irritado, agitado, sentir incapaz, inútil, ser muito perfeccionista, ou alguns pensamentos organizados, ou com conteúdo divergente da realidade. Isso pode acontecer nos transtornos mentais. Já ter tentado suicídio aumenta muito a chance de tentar novamente. Usar álcool ou drogas, ter algum evento estressante, ter doença clínica crônica ou estigmatizante, ou doenças neurológicas, já ter se automutilado, mesmo sem intenção suicida, jovens que não têm uma rede de apoio, ou amigos, ou familiar, ser filho adotivo, ter traumas decorrentes de abuso emocional, físico, negligência, ou ter tentativa de suicídio na família ou suicídio mesmo, aumenta o risco do jovem suicidar. Um outro fator de risco importante é quando alguma pessoa conhecida, algum famoso se suicida e a mídia trata isso o dia inteiro, várias vezes, repetidamente, que é o que a gente chama de efeito de contágio ou efeito Werther. Esses jovens começam a imitar a forma como aquela pessoa se suicidou. Na família também é importante observar violência doméstica, pouca comunicação entre os pais, se tem crise naquela casa, por exemplo, separação conjugal, ou se tem doença física, ou crônica, ou se teve alguma morte recente. Se na família tem algum transtorno psiquiátrico, dependência química, isso aumenta o risco dos jovens também terem e também tentarem o suicídio. Algumas condições, por exemplo, sociodemográficas, como pobreza, desemprego nos pais, baixo nível educacional, ou pertencer a alguma minoria, por exemplo, LGBT, S+, ou indígena, ou moradores de rua, isso aumenta o risco. Ter acesso ao meio, então é sempre importante, qualquer pessoa que fala que tem ideação suicida, que está pensando em se matar, é importante tirar todas as formas que aquela pessoa possa tentar de perto dela. Isso é efetivo na prevenção ao suicídio. Os problemas escolares, por exemplo, sofrer bullying, ter baixo desempenho escolar, abandonar a escola, ter crises disciplinares, brigar muito na escola, dificuldade de interagir com os colegas. Isso é importante sempre observar para a gente conseguir intervir em cada fator de risco, e quanto mais fatores de risco a gente conseguir eliminar, menos risco aquele jovem corre. A prevenção do suicídio dá-se por meio de reforços dos fatores de proteção e pela diminuição desses fatores de risco, tanto no nível individual como para o coletivo. Então, se a gente consegue melhorar a qualidade de vida da maioria das pessoas, a gente reduz o risco de suicídio naquele indivíduo especificamente. Então, para a Organização Mundial de Saúde, os fatores de proteção, como por exemplo, bom relacionamento com os familiares, apoio familiar, bom relacionamento com os colegas de escola, professores e outros adultos, habilidades socioeducacionais, socioemocionais, como por exemplo, autoconfiança, autocontrole, empatia, flexibilidade cognitiva, pensar em alternativas, né, de como resolver os problemas, por exemplo, ter religião, ter uma crença e fazer parte dessa religião, isso ajuda a reduzir os riscos de suicídio. Então, quanto mais fatores de risco o indivíduo estiver exposto, maior o risco desse jovem cometer um suicídio, né? Tentar o suicídio.
Porém, quanto maior forem os fatores de proteção, menor vão ser a chance, mesmo na presença de muitos fatores de risco. Isso é muito importante. A depressão é o transtorno mental mais associado ao suicídio, basicamente por causa da prevalência, que é muito alta na população em geral. Nas crianças, cerca de 2% tem depressão e nos adolescentes 5%. A depressão é caracterizada por comprometimentos cognitivos, emocionais e sociais. O diagnóstico é sempre muito difícil, e mais ainda nos jovens, porque às vezes a gente confunde, às vezes pode ser confundido com pirraça, birra, mau humor, tristeza, falta de educação, agressividade. Só que, o que vai diferenciar se é uma tristeza ou se é depressão? A intensidade, a persistência e as mudanças nos hábitos daquela criança ou daquele adolescente. Por exemplo, se a criança anda triste, isolada, ou se ela está com alteração de humor, está muito irritada, não queixa muito de sintomas físicos como dor de cabeça, dor de barriga, coisa sem explicação, por exemplo, palpitação. Se a criança não tem mais prazer, ou quando ela não fala, né, de falta de prazer, ela apresenta muito tédio, ou uma criança menor, ela não quer mais brincar, ou quando brinca, não é como brincava antes. Isso é muito importante a gente perceber, a gente olhar para aquela criança, para aquele adolescente, para a gente fazer o diagnóstico de depressão ali. Compreender a depressão nos adolescentes, nas crianças e nos adolescentes, é fundamental. Observe as mudanças de comportamento, os sinais que aquele adolescente dá, porque nem sempre ele vai falar, vai verbalizar o que ele está sentindo. Então, é importante tentar manter uma comunicação e expressar a sua preocupação e apoio e o amor. Se o adolescente confia em você, você tem que mostrar para ele que você leva isso a sério e procurar um médico, procurar o psiquiatra. Outro transtorno psiquiátrico muito associado com o suicídio é o transtorno bipolar, que nas crianças e no adolescente, o diagnóstico teve um aumento significativo nos últimos anos, pelo seu maior reconhecimento, não porque tem tido mais crianças com transtorno bipolar. Ele é mais reconhecido pelas pessoas. Na adolescência, muitos fatores ambientais, constitucionais e genéticos vão interagir mais fortemente, favorecendo a manifestação do transtorno. Nessa faixa etária, parece frequentemente apresentar na forma atípica da doença. O que é isso? Normalmente o bipolar é aquilo, assim, mania e tristeza. Está muito eufórico, muito feliz e está muito triste. Na infância e adolescência não é assim que acontece. A forma atípica, às vezes, humor irritável são mais frequentes. Então, a pessoa ter alteração do humor e ficar irritada, ficar nervosa, é mais comum do que ficar muito feliz, né? O curso tende a ser mais crônico, com os episódios sempre misto, assim, que tá bem e tá irritado, e variando com depressão e mania juntos. Tem uma alta prevalência de comorbidade, o que aumenta mais ainda o risco de suicídio, e é muito comum quando o transtorno, a comorbidade está associado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os sintomas do TDAH vão de leve a grave, sendo necessário apresentar em pelo menos 2 ambientes diferentes. Então, voltando aqui, recapitulando, a gente tem que ficar atento às mudanças de comportamento, ou se essa criança é diferente das outras crianças, muito diferente, se ela se comporta diferente, se tem um prejuízo, se ela não se adapta da mesma forma como a outra criança se adapta. Então, assim, é sempre bom perceber os sinais que a criança tá passando, a criança ou o adolescente passa para a gente. Isso faz muita diferença na hora de fazer o diagnóstico e também faz diferença para tratar a criança diferente no ambiente escolar, em outros ambientes que essa criança conviva.
Isso é importante a gente prestar atenção em todos os diagnósticos, em todos os transtornos, todas as mudanças de comportamento, para que a gente evite comportamentos autolesivos, né? Promova a saúde mental e previna o suicídio. Vamos continuar esse assunto de prevenção ao suicídio na próxima aula e eu conto com a presença de vocês. É hora da revisão. Hoje compreendemos que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Em média, 2 adolescentes tiram a vida por dia. Vimos que além da criança e do adolescente, toda a família precisa de auxílio, até para evitar novos episódios suicidas na mesma família. Aprendemos que as razões que levam ao suicídio de um adolescente ou à tentativa de suicídio são multifatoriais e complexas, e os principais fatores de risco podem ser pessoais, familiares, sociodemográficas e escolares. Entendemos também que diversos distúrbios de saúde mental podem surgir na infância, na adolescência, tais como depressão, ansiedade, transtornos alimentares, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de conduta, transtorno de estresse pós-traumático, dentre outros. Chegamos ao final do nosso 3º encontro do curso Prevenção ao Suicídio. Enquanto a nossa próxima videoaula não acontece, aproveite o tempo para acessar o ambiente virtual de aprendizagem. Lá, você vai encontrar conteúdos preciosos que não devem ser ignorados. Nosso próximo tema é prevenção, proteção e pós-venção ao suicídio. Será o último encontro desta série e a sua presença é fundamental. Espero por você. Até lá!